para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam. É o nosso Pai. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Vamos fazer essa leitura. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedir. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Glória a Deus. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Por um acaso, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Oh glória, aleluia. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha aí, viu, irmãos? Com voz muito alta, não é cantaram para dentro não. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia, glória a Deus. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quer dizer, lutaram uns com os outros, se confundiram pelo poder de Deus. Entretanto, chegou Judá a Atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam nele fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria perante o Senhor, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o tremor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Amém. Quando Josafá estava buscando o Senhor em oração, ninguém estava lá, os homens, as mulheres, as crianças, tudo de pé, ouvindo a oração e orando ao Senhor. Aqui eles não estavam prostrados, mas de pé. Irmãos, como é maravilhoso nós nos humilharmos e pedirmos socorro ao Senhor. Vocês ouviram como Josafá disse: Senhor, em nós não há força. Era muita gente. Ele lembrou: Senhor, em tempo passado o Senhor expeliu as nações e pôs o teu povo Israel nestas terras. Agora eles nos dão o pago, querendo vir contra nós. Irmãos, a oração de Josafá foi uma oração que subiu ao céu. Não é oraçãozinha, irmãos, de chororô, aquela oração quase dormindo, não. É oração quando a pessoa precisa clamar, precisa falar com o Senhor. Sabe, irmãos, quando você precisa falar com o Senhor, você tem que abrir a sua boca e falar alto, clama em alta voz. Aleluia. Quando Pedro estava preso, a igreja estava clamando, mas não é aquela oração, né? Senhor, livra teu servo lá, Senhor. Senhor, me cura, eu estou passando mal, Senhor. Não é essa oração não, mas essa oração não chega, não sai nem do teto da casa. É clamar ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim. Clamar é diferente de você simplesmente falar na sua simples oração. É levantar o clamor. Então Josafá ali levantou um clamor humilde, mas com força e com fé. Quando eles estavam orando, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio, porque as pessoas ainda não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jaziel. E ali o Senhor usou aquele varão para profetizar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Esse Jaziel aqui então começou a profetizar na hora. Ele não era profeta, não. Simplesmente o Espírito do Senhor veio sobre ele, porque Josafá juntou todo mundo, e todo mundo em pé ali diante do Senhor, clamando ali, suplicando. E Josafá então ouviu a mensagem do Senhor: parai, quer dizer, aquieta-te e fica em pé. Fica de pé, fica na presença do Senhor, porque nesta peleja você não vai ter que pelejar. Que maravilha, não é, irmãos? Quando nós estamos preocupados, querendo fazer uma coisa e outra para resolver o problema, e o problema não sai, e de repente o Senhor diz para você: para, fique na minha presença, porque eu vou pelejar no seu lugar. É muito maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Deus fez algo maravilhoso aqui, irmãos, porque era uma multidão muito grande. Então, antes deles virem contra Judá, combateram contra a montanha de Seir, aonde tinha um povo ali. Acabando eles de guerrear lá, eles guerrearam contra eles mesmos, porque era tanta gente que eles não se deram conta. E Deus certamente enviou um espírito de confusão, e eles mataram uns aos outros. Mataram uns aos outros. E o Senhor, aleluia, orientou a Josafá para que ele descesse e visse. Quando Josafá olhou, e o povo que estava com ele, estavam todos mortos. Aí eles foram apanhar, né? O ouro, a prata, as espadas, tudo que tivesse valor, vestidos, porque na guerra as pessoas levavam animais, né, muitos cadáveres, levavam muitas coisas. Então o povo saqueou 3 dias, porque era tanta gente na guerra, desta guerra do inimigo, eram tantos, que mesmo Josafá com milhares não deu para saquear num dia só. Levou 3 dias para saquear.
chama-se despojo. Quem perdia, claro, perdia tudo, já estava morto. É claro. Então os animais, o rebanho, as tendas, roupa, o povo saqueou muito. Além da vitória contra o inimigo, Deus enriqueceu o povo ali. Mas irmãos, uma coisa Josafá fez foi orar. E a outra coisa, depois que ele soube da revelação divina, Josafá aconselhou-se com o povo para louvarem a Deus. Quantos irmãos, quantos, muitas vezes quando estão em perigo, e Deus até dá uma palavra de vitória, ao invés de louvar e adorar, glorificar, vão ficar chorando. Estou sem ânimo para orar, eu estou esmorecido. Não, irmãos, é nesse momento que devemos adorar, cantar, bendizer e louvar o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele se agrada dos altos louvores. A Bíblia diz aqui que eles levantaram um alto louvor com altas vozes. Cantaram mesmo, irmãos. Vocês precisam pedir a Deus: Senhor, solta a minha voz, solta a minha garganta, desamarra, Senhor, desamarra, Senhor. Não sei orar alto, não sei cantar alto, eu só canto baixinho, igual um pintinho. Pede ao Senhor, irmão, vocês vão sentir a presença de Jesus dentro de casa. Vocês vão começar a louvar, deixa o vizinho ouvir, que o vizinho ouça, que o mundo ouça, louve ao Senhor. Deus quer que vocês façam isso. Porque, irmão, quando Deus dá uma palavra como esta, nesta peleja você não vai ter que pelejar. Parai e veja a salvação do Senhor, que o Senhor vai pelejar por você. Irmão, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. O ímpio não tem vergonha de passar aí na frente e falar palavrão, falar: fulano, parece que fala até com ovo na boca, não sei o que lá. O crente tem uma vergonha terrível de soltar a voz. Vai lá no Maracanã, o pessoal fala palavrão torcendo para o seu time de futebol e não tem vergonha. Nós, para glorificar o Senhor e falar das coisas do Senhor, ficamos intimidados. Irmãos, olha, uma vez, o irmão da nossa igreja, que já partiu para Jesus, chamado Joaquim era um português. Ele me contou que a Rádio Melodia estava devendo a ele. Ele ia lá para receber, ficava o pessoal orando esse dia, todo mundo de mão dada, e o dono lá do negócio ficava olhando assim, de barraco de olho para ele assim, aquele sorriso, sabe, de desdém, e não queria pagar serviço, porque o nosso irmão Joaquim, com o sócio dele, tinha lá uma firma de coberturas e toldos. Eles faziam galpões, fazia cobertura, fazia toldos. Então eles tinham muito serviço, e era um dinheiro grande. E ele me contou outras coisas mais, que os seguranças ficavam lá olhando, e o homem não queria pagar. Eu fiquei tão indignado, me deu uma raiva na hora. Mas eu cheguei em casa, irmão, no espírito mesmo. Eu dobrei o joelho na sala, mas levantei um clamor ao Senhor, mas com voz alta. Eu não quero saber quem está me ouvindo e quem não está me ouvindo. Irmãos, quando foi naquela semana, eles pagaram o irmão Joaquim. Eu fiquei contente, porque tem momento que você tem que levantar a oração. Esse vai ficar muito tímido, o pessoal daqui é muito tímidozinho. Aí Deus quer que você levante a voz. Vocês não podem ficar seguindo esse mau costume daqui da região, não. A maioria tudo fala baixinho, levanta a voz, não sabe levantar a voz, não sabe clamar. Irmão, eu nasci no interior, eu mal sabia falar. Eu dizia assim: Senhor, eu vi os crentes pregando, eu quero ser assim, Senhor. Eu não aceito, não concordo com as coisas erradas na minha vida. Eu quero melhorar. E assim, irmãos, o povo aqui, eles levantaram o clamor. Eles levantaram suas vozes. E louvaram ao Senhor. E no mesmo tempo que eles estavam louvando ao Senhor, Deus desbaratou o povo lá. Ficaram confundidos. A confusão vem sobre eles. E lá estavam os anjos do Senhor pelejando ali, e eles se mataram uns aos outros. O povo de Deus não fizeram nada, só foram receber, foram pegar a bênção que sobrou, né? Porque numa guerra era muita coisa que ficava, sabe, irmãos? É interessante que não é igual a hoje, né? As guerras de hoje são diferentes. Mas no passado, os exércitos tinham que levar rebanhos, tinha gente cuidando dos rebanhos, tinha os cozinheiros, tinha que comer. Como é que eles iam isso? E só com a arma na mão, espada na mão? Eles caminhavam 1 quilômetro, por exemplo. A guerra daqui contra a Petrolina quilômetro caminhando, irmão. Uns é de cavalo, o rei é de cavalo, é claro, os grandes de cavalo, mas um monte de gente a pé. E na caminhada tinha que fazer comida. Então quem perdia a guerra perdia todo aquele despojo, todos os animais.
além de ouro, de prata, mas foi muita coisa, vestidos. Mas, irmão, na nossa vida é assim que acontece. Tem coisa que não dá para nós vencermos ou realizarmos para resolver o problema. Então, esta palavra vem na hora certa. Parai, está em pé. Porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor vai pelejar por você. O que acontece é que muita gente se fere, se mata, ou é morto, ou se acidenta, é acidentado, se acidenta, né? Ou então faz coisa que destrói a sua vida. Porém, a palavra do Senhor nos ensina que tem momentos que nós temos que esperar no Senhor, aguardar no mover do Senhor. Pois o Senhor, Ele peleja por nós sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas. É só nós chegarmos a tempo. Tem coisas que não é para nós mexermos. Tem pessoa que vai mexer em alguma situação e termina causando um mal ainda pior. Se ele tiver paciência e aguardar no Senhor, o Senhor Deus provê o livramento. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele, quando ouviu a oração chegou diante de Deus. Aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor, que o rei Josafá, diz assim, né? Ajuntou todo o povo. Versículo 3 e 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Olha aqui, ó. Não é só oração não, irmão. Todo mundo no jejum. Às vezes tem irmão que quer vencer os combates tudo barriga cheia. No jejum, irmão, aqui ó, oração em jejum. Olha aqui, vamos ler de novo, versículo 3, aleluia. Então Josafá é o rei, viu, rei de Judá naquela época, temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Quer dizer, daquele momento em diante todo mundo não provava mais nada, ninguém comeu, ninguém bebeu, e todo mundo, versículo 4, e Judá se ajuntou, ó, todo mundo se uniu, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Imagina, uma multidão, milhares. Não foi negócio assim, vamos terça-feira fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor pelas necessidades. Aí vem 2, 3, exposição. Não é assim. A Bíblia diz que quando a nação de Israel, no tempo dos juízes, pecavam contra o Senhor levantava os inimigos para atacá-los. Quando eles reconheciam os seus pecados, se juntavam como um só homem. Toda a nação se juntava e buscava o Senhor, e Deus atendia. Aleluia. Irmãos, há uma importância de nós estarmos juntos numa congregação para clamar, para buscar, e às vezes em jejum, para Deus ouvir a oração. Irmãos, eu tenho quase 50 anos servindo a Jesus. O que eu já jejuei para Deus me dar vitória, e o que eu já recebi de vitória e de resposta da parte de Deus, me humilhando, obedecendo, minha vida foi toda inteira de oração e jejum. A vida inteira. Olha, quando meus filhos eram pequenos, era uma dificuldade entrar dinheiro. Eu não tinha bicicleta, vocês têm moto. Eu não tinha casa, vocês têm casa. Alguns, a maioria tem. Já contei isso para vocês. E a dificuldade era tão grande. O Senhor usou um profeta e disse assim: eis meu servo, eu tenho dos céus para te dar. Até hoje eu lembro disso. Eu tenho dos céus para te dar. Meu filho de 40 anos hoje, Israel, ele tinha mais ou menos 5, 6 anos. O Senhor falou: eu tenho dos céus para te dar. E nessa palavra eu permaneci, passando o período da dificuldade financeira, até que o Senhor foi falando, usando pessoas que eu não conhecia para falar comigo, como Deus cuidava de mim. Nunca fiquei doente para ir para o hospital. Meus filhos nunca foram levados para o hospital, só depois de grande, que é a Priscila. Porque o Senhor nos sustentava, porque eu servia a Jesus. E sirvo, e vou continuar servindo. Em muitos momentos, irmãos, eu levantei o clamor. Não é oraçãozinha não, irmão. É oraçãozinha não. Quando eu levanto o clamor, eu clamo ao Senhor. As lágrimas descem, rolam no rosto, e eu falo com o Senhor: Senhor, o Senhor vai me ouvir, vai me atender, ou o Senhor não quer me atender? Tem misericórdia, estou muito necessitado, não sei o que fazer. É assim que clamavam os reis, é assim que clamava Davi, é assim que clamavam os discípulos. Quando Pedro estava preso lá, levantaram uma oração
poderosa, aleluia. Deus enviou um anjo, imediatamente o anjo passou por tudo ali, as portas foram se abrindo sozinhos, os cadeados foram soltando, as correntes foram soltando, e o anjo: Pedro, põe a sua capa às costas e segue. Os guardas não acordaram e tudo foi se abrindo. Deus é Deus, irmão. Aleluia, oh glória a Deus. Irmãos, vocês precisam sair um pouco do costume de vocês e ser mais ousado quando Deus vem buscar o Senhor. A Bíblia diz no livro de Hebreus assim, que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário, quer dizer, levar nossas orações a Deus. Irmãos, às vezes muitos crentes perdem muito e deixam de desfrutar do poder de Deus porque não sabem clamar, não buscam o Senhor de todo o seu coração, porque está escrito: então me acharás quando me buscar de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua força. Aleluia. Oh glória a Deus. Isso aqui é muito maravilhoso, irmão. Eu já recebi várias vezes esta palavra do Senhor em situações que eu clamei ao Senhor e abri a Bíblia e caiu nesse texto: deu certo, esta peleja você não vai ter que pelejar. Parai e veja a salvação do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque, Senhor, eu não sei o que fazer. Então, Senhor, eu vou confiar nesta palavra, Senhor, e vou aguardar no livramento. E daqui vai passando, vem o livramento do Senhor. Deus é Deus, irmãos. É isso que Ele quer fazer. Quero que os irmãos tenham total confiança e orem a Ele de modo mais fervoroso, mais impactante. Sai fora do seu costume e levanta o clamor. Sabe, o Senhor faz milagres, mas depende muito da fé de vocês. Se vocês tiverem uma fé como grão de mostarda, coisas maravilhosas vão acontecer na vida de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é muito bom e maravilhoso, irmãos. Hoje eu fiquei rindo à toa. Eu falei: Senhor, é a tua mão. E agora? Esse telefone meu estava com um problema sério. Ele não aguentava ficar sem estar direto ligado. Ficava ligando. Aí não sei o que aconteceu ontem, eu fui guardar ele para hoje, o rapaz mexer nele. Aí tirei essa capinha. Diz que eu tirei a capinha, o fundo estava descolando. Eu falei: ué, o que está acontecendo aqui no meu celular? O fundo é um vidro, né? E eu peguei a unha, meti a unha, arranquei o negócio. Peguei aqui, ó, negocinho aqui, ó, que eu toco o violão, fui fazendo. Eu já tinha visto o rapaz fazer. Aí, naquela curiosidade, abri o negócio. Falei: meu Deus, o que eu faço agora? Rapaz, aqui está a bateria. Eu já tinha visto como é que desconectava tudo, é muito sensível. Tirei tudo, desmontei o negócio todo, os parafusinhos, que eu tenho as chavinhas também. Irmão, botei a bateria no lugar, só não colei, vou colar no rio, né? Ele está aqui funcionando. Eu fiquei rindo, falei: Senhor, o que o Senhor fez? Que maravilhado, porque eu nunca tinha mexido, né? Fiquei na hora preocupado: Senhor, se eu fazer uma coisa errada, apertar demais aqui, eu vou estragar o aparelho, eu não estou a fim de comprar aparelho de novo. O senhor está vendo aí, eu quero ficar com o meu velhinho até o final. E aí, irmãos, está aqui, para a honra, eu botei a bateria nova, a outra está lá. Eu louvei a Deus porque eu senti a presença de Deus. A Lu foi dormir, eu fiquei aqui, né, fui dormir até tarde. E Deus, irmãos, Ele manifestou uma coisa humilde na minha vida. Me fez eu consertar o negócio, né, sem eu nunca ter mexido, irmão. Tive que tirar umas pecinhas aqui muito delicadinhas, eu com todo cuidado, parecia que eu estava segurando um bebê, né? Mas, irmãos, o nome do Senhor foi glorificado. Aqui está o aparelhinho, está funcionando. Só essa parte azul que não está colada, a capa que está segurando, né? Mas está funcionando perfeitamente. Testei tudo, já mexi em tudo, já mexi na conta do banco, e está tudo funcionando. Oh, glória a Deus. Mas isso, irmão, nem foi pelo valor, que o rapaz nem comprou muito caro, mas Deus quis fazer isso, porque eu não esperava mexer no aparelho. Mas o aparelho esquentou, a cola esquentou e descolou. E eu meti as unhas assim, né? Meti logo 4 unhas, ainda bem que eu estava com a unha. Aí ele começou a soltar, peguei esse aparelho e soltei tudo. Deus é bom, né? Irmãos, para mim isso é uma experiência, porque eu já estava alegre, porque ontem à noite Deus me deu, novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando disseram: a paz e segurança verá repentina destruição. Aleluia. E foi de madrugada? Não. Foi de manhã, bem cedo, de manhã, quando eu estava lendo a palavra, Deus me deu outra palavra falando da vida do Senhor. Glória a Deus. E quando foi de tarde, Deus me deu novamente outra escritura, lá no livro de Esdras, capítulo 1. Aleluia. Eu entendi ali, é claro que eu entendo. Esdras sai do cativeiro de Babilônia e o rei manda dar ordem para eles voltarem a Jerusalém, quem quisesse, né? Para construir a casa do seu Deus. E a gente entende que aquilo ali é quando nós saímos daqui.
E o rei deu os vasos, todinho, vaso de ouro, vaso de prata, para que levasse de volta. De volta. Falei assim, Senhor, é os vasos que vão subir de volta, glória a Deus. Então, irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Os irmãos fiquem preparados para que o Senhor Deus, na verdade, venha achar os irmãos preparados para levar aos céus. Quem ficar aí, vocês sabem que vai ser uma tormenta muito grande, que as pessoas vão perder suas casas. Olha, irmão, vão perder tudo, tá? Quem ficar vai perder tudo. Conta de banco, aposentadoria, vai perder tudo. Só vai ter acesso à conta de banco. Os governos vão tomar conta das casas, vão apanhar as casas de todos os crentes que ficarem. Tem muito crente aí que está brincando. Ele está pensando que vai ficar numa boa dentro de casa, esperando as coisas acontecerem. Vai ser jogar tudo na rua, sem levar móvel, sem nada. Deus já revelou isso, vão perder tudo. Moto, carro, emprego. Só poderão comprar para continuar na sua casa, continuar com sua moto, se receber o sinal da besta, a marca do inferno. Esse dia eu estava vendo um testemunho, né, que Deus mostrou para uma irmã. Uma irmã disse que as pessoas, as casas estavam, muitas casas vazias, tinha quase carro nenhum na rua mais, e para entrar em determinada casa tinha que ter a marca, ninguém possuía mais nada, tudo era do governo. Como no tempo de José, né? Faraó tomou conta de tudo. As pessoas vão ter que vender ou dar suas casas para comer um pouco de comida. Vai ser nessa época que a pessoa vai ter que pagar muito caro por um quilo, 2 quilos de alguma coisa. Pessoa que ganha, por exemplo, 100, 150, 200 reais por dia, esse dinheiro vai servir para pagar 1 quilo, 2 quilos de alguma coisa. Está escrito no livro do Apocalipse. Irmãos, está aí a palavra. Deus continua abençoando. Vamos agradecer.